de tirar esses Bem, erros? boa noite a todos, boa noite aos colegas aqui da mesa, uma saudação especial à Carmela por essa luta que vem desenvolvendo para difundir o direito nos seus aspectos mais nobres, fundamentais, divulgar o conhecimento jurídico. Nós temos 30 minutos, segundo eu estou informado, e eu pretendo cumprir esses 30 minutos, e 30 minutos não é tempo para uma palestra, não é tempo para uma palestra convencional. De modo que eu vou tentar, na medida do possível, dar a conhecer um pouco do que eu produzi em matéria de direito. Por outro lado, eu vou também atender um pouco do que a Carmela disse sobre a questão dos cursos de graduação. Não é uma tarefa fácil. Você sabe que nós vivemos no mundo, no Brasil, hoje, num país que tem mais de 1000 cursos jurídicos. O Brasil sozinho hoje, eu não sei se aqui alguns são estudantes de direito ou já são graduados em direito, o Brasil hoje é, muito longe de todos os outros países do mundo, o país que tem mais cursos jurídicos. Isso evidentemente que é sinal de um problema, né? Nós temos um crescimento quase descontrolado das faculdades de direito, dos cursos de graduação e até mesmo da pós-graduação. Eu não tenho solução para isso, né? Mas todos nós sabemos que é preciso alguma coisa, algumas alterações, algumas reformas são precisas para que o ensino jurídico no Brasil retome, né, um lugar que, se já não teve em algum momento do passado, terá de ter no futuro. Nós enfrentamos graves dificuldades hoje, né, no ensino, particularmente no ensino do direito. As dificuldades são, ao mesmo tempo, de natureza econômica, porque os alunos cada vez mais estudam e trabalham, e, por outro lado, há problemas do ponto de vista da própria formação do quadro de professores, dos docentes. Esse debate, estas ideias que muito brevemente eu acabo de sugerir, talvez possam ser desenvolvidas pelos colegas aqui, né? Eu não poderia tomar todo o meu tempo. Eu acho, no entanto, que, para dizer duas palavras sobre isso. Primeiro, é preciso que a OAB, a Ordem dos Advogados, tenha uma participação mais decisiva. Ela tem uma função legal e institucional de fiscalização dos cursos jurídicos. É preciso que a OAB faça um pouco mais e faça um pouco melhor em relação a isso. Por outro lado, uma outra breve observação é o fato de que o que se chama de mercado de trabalho, né, os advogados têm evitado o uso dessas expressões, mas ela já está consagrada, né, a ideia de um mercado de trabalho para advogado. De qualquer maneira, eu só vou interromper o seguinte para saber se eu estou sendo ouvido, porque eu ouço muito ruído e não sei se estou sendo ouvido. Estou sendo ouvido? Tá. Então, assim, a questão de mercado de trabalho. Em função desta proliferação quase desordenada de cursos jurídicos, é evidente que há um excedente tremendo de bacharéis em direito, mesmo inscritos na OAB, que não têm a oportunidade de exercer a profissão. Seja porque, pelo resto do país, os cursos não são de muita qualificação, seja porque a concorrência é muito grande, enfim. Nós temos hoje, vocês sabem disso no Brasil, e aliás não é só do Brasil, escritórios de advocacia que são verdadeiras empresas, à semelhança de empresas multinacionais. Antigamente era comum haver advogados que trabalhavam sozinhos no seu escritório, ou 2 ou 3. Hoje nós temos sociedades, empresas de advocatícias com 1000 advogados empregados espalhados pelo país e fora do país. E há empresas estrangeiras, escritórios estrangeiros absorvendo grandes escritórios do país. Antigamente se apontava no dedo, escritório Pinheiro Neto em São Paulo, que tem dezenas de advogados. Hoje isso é bastante comum, nós sabemos disso, isso ocorre em Porto Alegre também. Eu, particularmente, pessoalmente, fiz uma opção bastante diferente. Nunca quis participar de um escritório grande, nunca quis ampliar o escritório e ainda faço advocacia semelhante àquilo que se chama de advocacia artesanal, com poucos colegas no escritório, e eu vejo porque, entre outras razões, os grandes escritórios, os advogados se transformam em administradores, passam em reuniões administrando pessoal, etc., e advogam cada vez menos nesses grandes escritórios. De modo que eu não vou tomar o tempo de vocês, mas apenas dizer que talvez, certamente, nós precisamos pensar sobre isso. Há boas obras escritas sobre a crise do ensino jurídico, feitas por vários professores. Eu acho que também os alunos e estudantes devem se debruçar sobre esse problema. Eu vim aqui por 2 razões. Não só pela amizade com a Carmela, que foi minha aluna, e não é preciso dizer que foi uma aluna brilhante,
mas também pelo empenho que a Carmela vem desenvolvendo no sentido de levar essa tarefa muito difícil e complicada que é ter um jornal sobre direito, né? E se vocês vêm acompanhando, a Carmela viaja de um lado para outro com dificuldades que não são poucas, vencendo e transpondo essas dificuldades, e eu certamente não poderia deixar de estar aqui para dizer algumas palavras para vocês. Sou um professor de muitos anos já, eu tenho já desde mais de 30 anos de docência de direito constitucional. Direito constitucional todo o tempo, ciência política e eventualmente introdução. Nunca aceitei lecionar outras cadeiras, por mais que em alguns momentos tenham insistido comigo. Jamais, sempre me recusei, porque embora eu esteja convencido de que o advogado tenha de ter cultura jurídica geral, ele tem também ao mesmo tempo de ter especialização. E não pode ficar ensaiando e atirando em todas as áreas, porque eu acho que isso não dá bons resultados. Nesses 30 anos há um assunto que me tomou quase que obsessivamente metade do meu tempo talvez, que é a teoria do poder constituinte. Eu tenho em 15 minutos, peço a compreensão de vocês, que é materialmente impossível eu explicar talvez até o mais importante disso. Mas há duas coisas que eu acho que para quem é estudante de direito, ou quem pretende fazer pós-graduação, deveria estar atento. Primeiro, esse tema do poder constituinte, em vários setores dos juristas mais tradicionais e mais conservadores, vem sendo desqualificado, sob o argumento de que essa teoria do poder constituinte foi elaborada num tempo em que, lá na Revolução Francesa, e esse tempo é outro, e o argumento e o pretexto é de que o poder constituinte era uma teoria que só servia à Revolução Francesa, mas que não serve mais 200 e poucos anos depois. Eu procuro sustentar o contrário. E a outra ordem de argumentos é que a teoria do poder constituinte estava de fato ligado à teoria da soberania. E como o discurso hoje mais corrente e até certo ponto banalizado, com a invariável palavra a globalização teria acabado com a soberania, e acabando com a soberania nós não teríamos mais necessidade de um poder constituinte. Eu sou um dos que, dentro dos meus limites, procuro desmentir esta ideia. A teoria do poder constituinte é uma teoria atual, e dentro desse quadro, partindo de uma teoria do seu pai fundador, que era o Padre Sieyès, na Revolução Francesa, tentando cobrir algumas insuficiências, eu procuro mostrar que há um ponto muito importante. A formação da Constituição, uma das afirmações que eu faço, são conclusões da tese de doutoramento que eu defendi na URGS sobre esse tema. Não se pode compreender nem a Constituição, nem o poder constituinte, sem compreender interdisciplinarmente os processos de transição política. E esses processos de transição política são ao mesmo tempo de transição política e de transição jurídico-constitucional. E eu procuro demonstrar, eu não encontrei nenhuma obra, e hoje a pesquisa é fácil, porque se tem acesso rapidamente às bibliotecas, nenhuma obra, exceto uma na Espanha, com este título, trate desse tema, mas tratando essa obra da Espanha, dava um tratamento totalmente diferente. O título da tese é Normas Pré-Constitucionais. E eu procuro sustentar nessa tese que estas normas pré-constitucionais se editam no período entre uma Constituição e outra, quando uma Constituição acaba de ser derrubada por um movimento político e ainda não temos uma outra Constituição. Então, tudo que se passa nesse tempo é ao contrário do que a literatura, que os manuais de direito constitucional sustentam. Tudo isso é relevante para que nós possamos compreender a Constituição, os fundamentos da Constituição e mesmo para a ulterior interpretação da Constituição. Então, estas normas pré-constitucionais são normas transitórias que definem o processo de transição constitucional. Por exemplo, o regime político, o regime eleitoral, quais vão ser as regras eleitorais, as regras que predeterminam a convocação de uma Assembleia Constituinte, as regras que estabelecem os partidos políticos que estão autorizados a funcionar nesse período. Tudo isto é estranhamente, aliás, surpreendentemente, muito mal e muito pouco estudado, não só no Brasil, como fora do Brasil. Por sorte,